Meus queridos e minhas queridas, sintam-se acolhidos e sejam bem-vindos e bem-vindas de volta ao Renologia, esse canal que oferta a vocês conteúdos completos de biologia para que vocês se preparem para a prova, para o Enem, para o vestibular, bem, para que você use da maneira que achar melhor. Nós, nesse eixo temático de ser humano, um eixo complexo, grande, já falamos de evolução, já falamos da classificação dos seres vivos, colocamos o ser humano dentro desta classificação, falamos da hereditariedade, da genética, e é hora de começar a falar da fisiologia e da anatomia humana. Como a gente falou de tanta coisa antes que tem a ver com reprodução, nós vamos começar pelos aparelhos reprodutores. E no vídeo de hoje, o aparelho reprodutor masculino. Não só ele, como também a gametogênese masculina, ou espermatogênese, se preferir. Então, antes da gente começar, aquele ritual muito mais que padrão, que vocês já estão mais que acostumados. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer, pega papel e caneta, porque é hora do estudo. A função do aparelho reprodutor masculino é produzir gametas e encaminhá-los ao aparelho reprodutor feminino. Por que isso? Porque nós somos animais placentários e, como animais placentários, nós temos uma gestação que ocorre dentro de um organismo. E esse organismo, no caso, é o organismo feminino. E aí, dessa forma, nós temos toda uma estruturação do aparelho reprodutor masculino para que essa produção ela possa ocorrer numa boa quantidade e esses gametas, então, possam ser levados de uma maneira segura e da melhor maneira possível para o organismo feminino, para que a fecundação e todos os processos que decorrem dela possa acontecer. Então vamos dar uma olhadinha na figura para compreender como que essa anatomia, tanto a interna quanto a externa, funciona. Nós começamos o nosso aparelho reprodutor masculino da base, da sua origem, de onde os espermatozoides serão produzidos, que é o testículo. O testículo ele é seguido pelo epidídimo, o epidídimo pelo canal deferente, lembrando é deferente, não diferente, tá? O canal deferente ele sobe, faz uma curva e encontra no seu final a vesícula seminal para poder entrar na próstata. Tudo que a gente está falando até agora, do testículo à vesícula seminal, acontece, a gente tem em dobro. Por quê? São dois testículos, dois canais deferentes, duas vesículas seminais, dois epidídimos. Então, tudo que a gente fala até então é em dobro. Na hora que os dois canais deferentes encontram as duas vesículas seminais e entram na próstata, aí agora a gente começa a falar em unidades únicas, em unidades individuais. Então, os dois canais deferentes entram na próstata, que é uma só, que fica bem abaixo da bexiga urinária, e aí eles vão se juntar num canal único conhecido como uretra. A uretra, que é responsável não só por encaminhar os espermatozoides para o lado de fora, mas também encaminhar a urina da bexiga urinária para o lado de fora, ou seja, participar do processo de excreção, é uma única e ela segue então por todo o corpo do pênis para poder atingir o lado externo. Então, a gente primeiro precisa entender isso. A uretra é uma estrutura que tanto participa do aparelho reprodutor masculino, como participa do aparelho excretor, né? Do sistema excretor. E aí eu tenho que dizer, ouviu isso, Levi Fidelix? Aparelho excretor reproduz. Continuando, a gente tem a anatomia externa. Na anatomia externa, nós temos a bolsa escrotal ou saco escrotal, que ela serve para proteger os testículos, e nós temos também o pênis, que por sua vez
também é subdividido. Ele tem o corpo do pênis, na ponta a gente tem a glande e em volta dele, cobrindo o pênis, nós temos o prepúcio, que é aquela pele que quem faz a circuncisão, né, ou a famosa operação de fimose, né, é a pele que é retirada. Por que ela é retirada? Porque muitas vezes ela atrapalha a higiene peniana e a gente tem uma grande quantidade de casos de amputação peniana por falta de higiene. Parece brincadeira, mas isso é muito sério. Se nós fizermos um corte no pênis para poder entender como ele funciona por dentro, nós vamos encontrar a sua estruturação baseada em 3 corpos, um esponjoso e 2 cavernosos. O corpo esponjoso, ele é muito mais uma base de proteção da uretra, que é um canal que, como a gente viu, é fundamental, é muito importante para 2 sistemas. Então, o corpo esponjoso, ele envolve a uretra para poder protegê-la de impacto, para poder protegê-la de outras ações externas. Já os corpos cavernosos são aqueles que são responsáveis pela ereção. Eles têm aí, né, o pênis, ele é extremamente irrigado, ele tem uma circulação sanguínea muito grande. E quando a gente tem os estímulos sexuais, né, visuais, os estímulos do tato, né, a gente tem aí os hormônios, a gente tem uma série de ações dos nossos sistemas para a excitação, esses corpos cavernosos se enchem de sangue numa proporção muito grande, a ponto deles ficarem rígidos. E aí nós temos então a ereção peniana, para poder inclusive fazer a reprodução. O pênis ereto, ele entra, né, ele se encaixa muito melhor na vagina do que o pênis flácido. Certo? Bem, essa é a anatomia do aparelho reprodutor masculino. Agora vamos compreender como ele funciona na sua função, ou seja, vamos falar um pouco da sua fisiologia. Produzir espermatozoides não é uma tarefa assim tão simples. Tá? Os espermatozoides são muito frescos na hora de surgirem. Por quê? Porque eles precisam de uma temperatura ideal. E aí, por que nós temos, inclusive, a bolsa escrotal e por que os testículos não ficam dentro do corpo, já que eles são tão importantes e estariam melhor protegidos? Porque os espermatozoides são produzidos numa temperatura mais ou menos 1 grau centígrado abaixo da temperatura corporal. Então, se a gente tem aí uma temperatura de mais ou menos 36, 37 graus no corpo, né, uma temperatura base, a gente vai ter a produção dos espermatozoides acontecendo entre 35 e 35 graus e meio de temperatura, beleza? Então, por esse motivo, a gente tem a bolsa escrotal que protege os testículos e que os coloca para fora do corpo, os que os projeta para fora do corpo. E aí também a gente consegue entender bem por que quando a gente está com frio, né, a bolsa escrotal ela encolhe mais, ela fica mais enrugadinha, porque quando a gente está com calor, ela acaba ficando mais solta. É óbvio, né? O homem entende isso muito melhor do que a mulher, mas é um fato, tá? Então, no frio a gente aproxima mais os testículos do organismo, por quê? Porque tá frio, a temperatura tá baixando mais do que aquilo que a gente precisa. E no calor a gente coloca a gente solta mais, né? O testículo fica mais maleável, né? A pele do testículo fica mais maleável. Por quê? Porque a temperatura está alta, então se eu aproximar no corpo eu vou estar prejudicando a minha produção de espermatozoides. Os testículos são formados por túbulos que nós conhecemos por túbulos seminíferos. É nesse túbulo que o espermatozoide vai ser formado. Só que quando ele é formado, ele ainda precisa de um processo de maturação. E é por isso que existe o epidídimo. O epidídimo, ele matura o espermatozoide. É como se fosse uma faculdade de espermatozoides. Eu queria agradecer a minha família que me possibilitou ter esse diploma. E eu posso agora batalhar no mercado de trabalho árduo
pela fecundação. Eu sei que serão milhões competindo comigo, mas eu hei de conseguir. Uma vez formado, o espermatozoide, agora com a sua motilidade pronta, né, sua capacidade de movimentação, segue para o canal deferente saindo do epidídimo e vai então passar por uma série de glândulas. As vesículas seminais, a próstata e a glândula bulburetral. Aí a gente faz também a transição dos canais deferentes para a uretra. Bem, essas glândulas, elas são responsáveis por secretar uma série de substâncias que vão garantir sobrevida para o espermatozoide. E aí a gente então tem frutose, a gente tem sais minerais, a gente tem uma série de substâncias fundamentais para que esse espermatozoide ele consiga adentrar ao útero, consiga ir pelas tubas uterinas até encontrar o ócito e fazer a fecundação lá no aparelho reprodutor feminino. E ele precisa então dessa alimentação, ele precisa dessa sustentação para que ele possa então durar aí um tempo suficiente para poder conseguir fazer isso. Ele também tem uma boa quantidade de proteínas, porque ele precisa coagular no cólon do útero. Então, é fundamental que essas glândulas façam o seu trabalho e no momento que a gente tiver essas secreções junto com o espermatozoide, a gente tem aquilo que nós chamamos de sêmen ou esperma, tá? Que é literalmente aquilo que o homem secreta na ejaculação, tá? Uma vez então que a gente tem o esperma formado, a gente expele no ato sexual esse esperma, projeta, lança ele para fora para que ele possa então fazer a fecundação. E aí a gente usa obviamente toda a estrutura peniana para isso, principalmente a glande, que tem uma grande quantidade de terminações nervosas e vai atuar muito no processo da excitação para provocar a ejaculação. Beleza? Bem, vimos isso, né? Vimos a anatomia, vimos a fisiologia. Vamos falar então um pouco agora dos processos de espermatogênese e espermiogênese, que é o processo, né? São os dois processos que vão formar os espermatozoides. Nos testículos existem uma grande quantidade de células conhecidas como espermatogônias. Essas células sofrem muitas mitoses para garantir dois processos. O primeiro, a manutenção do seu estoque. A gente sempre precisa ter espermatogônias. O segundo, a produção dos espermatozoides. É essa espermatogônia que vai se diferenciar e entrar no processo de meiose para a formação dos gametas. A meiose em si faz parte de um processo que conhecemos como espermatogênese. O resultado desta meiose vai entrar em outro processo, que é o processo de espermiogênese. Eu trouxe aqui uma gravura, uma figura, né? Eu fiz um desenho, um esquema, para que a gente possa ver isso de uma maneira mais clara. O que nós vamos então observar? A espermatogônia vai sofrer uma mitose e nessa mitose ela passa por um processo de diferenciação formando o espermatócito primário. Cada espermatogônia formará 2 espermatócitos primários, então tudo que a gente observa aqui a partir de agora acontece em dobro. O espermatócito primário passa pelo processo da meiose 1 e vai formar os espermatócitos secundários. A gente tinha o espermatócito primário sendo uma célula diploide, 2N, e os espermatócitos secundários são células haploides, ou células N. Na meiose 2, cada espermatócito secundário formará 2 espermátides, formando aí então o nosso processo de espermatogênese, no qual um espermatócito primário forma 4 espermátides, sendo que o espermatócito primário é originado da diferenciação
da espermatogônia. E aí a gente passa então para aquele processo de maturação dos espermatozoides que inicia no testículo e vai ser concluído no epidídimo. Esse processo, que é o processo de espermiogênese, vai transformar cada uma das espermátides geradas na espermatogênese em espermatozoides. E qual é a grande diferença? O que eles ganham? Como a gente pode ver na própria figura, eles vão ganhar aí o acrossomo, que é essa parte que funciona como um capacetinho no corpo celular do espermatozoide. O núcleo haploide ele vai ficar um pouquinho mais condensadinho. A gente tem a formação da peça intermediária, que é recheada de mitocôndrias para gerar energia e, obviamente, gerar energia para quê? Para movimentação da cauda do espermatozoide, que tem aí movimentação intensa, precisa sempre estar aí se mexendo para fazer como dizia o meu professor de biologia, o grande Paulo Guilherme, minha inspiração, fazer o zoidinho andar, certo? Esses são os dois processos que a gente tem para a formação dos gametas, a espermatogênese e a espermiogênese. Lembrando que elas precisam acontecer numa temperatura mais ou menos 1 grau abaixo daquilo que nós temos na temperatura corporal. Por isso, os testículos são projetados para fora do organismo. E é óbvio que esse processo ele não acontece sozinho, ele acontece mediante a regulação hormonal. Então vamos dar uma olhadinha em quais são os hormônios que atuam no processo de gametogênese masculina. Nós temos basicamente 3 hormônios atuando no aparelho reprodutor masculino. O mais famoso deles, que é o hormônio sexual masculino, um esteroide, é a testosterona. Esse hormônio é produzido no próprio testículo pela ação de umas células conhecidas como células de Leydig. A testosterona, ela não atua nas características, na formação das características sexuais primárias, ou seja, na formação do próprio aparelho reprodutor, porque ela só começa a ser produzida quando atingimos a puberdade, quando a gente consegue começar a nossa vida reprodutiva. Então, mais ou menos até os 12, 13 anos, nós não temos a produção de testosterona no organismo do homem. Uma vez que ela começa a ser produzida, ela começa então a atuar nas características sexuais primárias, fazendo então com que a gente tenha um aumento dos órgãos genitais e a gente também tem ela participando do aparecimento das características sexuais secundárias, que são o engrossamento da voz, que são o aparecimento dos pelos, então vem a barba, pelo no peito, pelo pubiano e por aí vai. A gente tem também ela atuando na massa muscular, né? Até por isso, e a gente já conversou a respeito disso quando falamos de lipídios, eu citei os hormônios esteroides, estou deixando aqui o card para vocês, né? A testosterona ela atua na massa muscular, por isso a testosterona sintética ou extraída de outros animais é o que nós conhecemos como bomba, né? Como os esteroides anabolizantes. Então a gente tem aí ela atuando numa série de funções e, obviamente, também regulando e atuando na produção dos gametas. Quem controla a produção da testosterona é um hormônio hipofisário conhecido como LH, que é o hormônio luteinizante. Esse hormônio sai lá da hipófise e vai então atuar nas células de Leydig para poder controlar a produção da testosterona no organismo. E nós também temos um outro hormônio hipofisário, que é o FSH, o hormônio folículo estimulante. Ele tem esse nome muito por conta da função dele na mulher, no aparelho reprodutor feminino, e a gente vai ver isso num outro vídeo, tá? Mas o FSH no homem, ele tem como função
regular o processo da espermiogênese. Ele vai atuar no que a gente chama de células de Sertoli para dar o início, para desencadear o processo de espermiogênese e transformar as espermátides em espermatozoides. Então, basicamente, nós temos atuando no aparelho reprodutor masculino esses 3 hormônios. Testosterona, que é um hormônio produzido no próprio testículo, e os 2 hormônios hipofisários, as gonadotrofinas LH e FSH. Beleza? Bem, esse foi o aparelho reprodutor masculino, foi também a gametogênese masculina. Espero ter ajudado vocês, uma aula importante. No próximo vídeo a gente fala do aparelho reprodutor feminino. Eu vou ficando por aqui, mas não antes, sem antes, eu preciso indicar o @renologia, tanto no Instagram quanto no Twitter, onde eu coloco as imagens que eu produzo aqui para o canal, sempre com um resuminho, né? Eu sempre coloco lá algumas curiosidades também. Inclusive eu postei um stories ontem, né? Mostrando que eu encontrei no meu prato uma ervilha lisa e uma ervilha rugosa, vejam só, né? Mendel atuando no meu almoço, tá? Então, se você quiser, é só seguir a gente lá, @renologia, tanto no Twitter quanto no Instagram. Vou deixando aqui o meu beijo a todos e a todas e até a próxima.